Olá pessoal, estamos aqui eu, Tainá e o Alessandro como estudantes de Engenharia Química na Unifesp, também participantes do projeto Vamos Nuclear, para contar para vocês um pouco sobre os principais cientistas que fizeram parte do projeto Manhattan. Esse projeto, ele mostrou para o mundo inteiro o poder que a física nuclear tem. E sem dúvida, infelizmente, foi da pior maneira possível, porque isso ocorreu em função da destruição de duas cidades japonesas, né, Hiroshima e Nagasaki, e à custa de milhares de mortes. Esse projeto, apesar desse lado ruim, foi o início da corrida do desenvolvimento do armamento nuclear, que está presente até nos dias de hoje. Estamos falando do projeto Manhattan. Esse grande projeto foi iniciado no período em que o mundo vivia triste cenário da Segunda Guerra, entre 1942 e 1946. Vamos lembrar um pouco de como estava a situação nesse período. O confronto entre Estados Unidos e Japão começou quando o Japão realizou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, localizado no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. O ataque deu início a um breve período de expansão territorial japonesa por regiões do Sudeste Asiático. De acordo com relatos entre os países, os alemães estavam supostamente à frente dessa corrida nuclear, sendo o minério de urânio e plutônio as matérias-primas mais cobiçadas e estudadas pelos cientistas ativos naquele período. Durante esse período, em 2 de agosto de 1939, o físico Albert Einstein escreveu uma carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, onde alertava sobre a possibilidade de construção de artefatos nucleares decorrentes dos avanços sobre o entendimento dos fenômenos nucleares e produção de energia nuclear. Esse alerta sobre os riscos do uso da física nuclear na guerra, no final, surtiu o efeito contrário ao desejado por Einstein, e com isso, o presidente Roosevelt decidiu antecipar a construção do artefato nuclear. Foi exatamente esse medo que impulsionou o início do projeto Manhattan. Cientistas, físicos, químicos, engenheiros e matemáticos de diferentes lugares foram convocados confidencialmente para fazer parte da criação de um artefato nuclear, a primeira bomba nuclear. Esses cientistas tiveram que abandonar as suas atividades na universidade, suas famílias, para se dedicarem integralmente a esse projeto. Exatamente, né? O projeto Manhattan, ele formou um verdadeiro exército científico no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Texas, no Novo México. E na direção e coordenação do projeto estava o físico americano Julius Robert Oppenheimer, da Universidade de Berkeley, e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o general Leslie Groves. Tinha também o Enrico Fermi, de origem italiana. Ele era professor e pesquisador da Universidade de Colômbia, na época que ele foi convocado. E o Fermi só foi para os Estados Unidos porque a sua esposa ela era judia. E quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ao menos 5 universidades americanas ofereceram a ele uma posição importante, né, por conta do seu reconhecimento. E, no caso, ele optou pela Universidade de Colômbia. Ele foi o criador do primeiro reator nuclear. Ele foi instalado na quadra de squash sob as arquibancadas do Stagfield, da Universidade de Chicago. E mesmo sob os protestos, né, de Compton, que foi outro cientista bastante conhecido na física nuclear, por ter o nome vinculado a um fenômeno bem conhecido na área, né, o chamado efeito Compton. E esse primeiro reator nuclear, que era muito precário em função dos materiais que eles tinham disponíveis, se chamava Chicago Fire One. E ele teve a sua construção iniciada em 6 de novembro de 1942, e então em 2 de dezembro do mesmo ano ele entrou então em operação. Outra curiosidade sobre Enrico Fermi é que ele, aos 37 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Isso aconteceu em 1938 pelas suas descobertas na física nuclear, com as demonstrações da existência de novos elementos radioativos produzidos pela irradiação de nêutrons, e por sua descoberta relacionada da reação nucleares provocadas por nêutrons lentos. E falando em nêutrons, né, outro importante cientista que fez parte do projeto Manhattan foi o físico inglês James Chadwick, da Universidade de Liverpool.
Ele foi quem descobriu o nêutron no ano de 1932. Tem também um outro nome, né? Que foi Felix Bloch, da Universidade de Harvard. Ele quem criou o método das ondas de Bloch. Esse é o método para descrever a trajetória de um elétron. O Bloch ganhou um prêmio Nobel por isso em 1952. E Bloch ele foi conselheiro científico do Oppenheimer no Projeto Manhattan. Né? Além desses cientistas, muitos outros participaram também do projeto. Então, retomando, né, alguns nomes que nós também já falamos, nós tivemos como principais responsáveis pelo projeto o físico americano Julius Robert Oppenheimer e o general Leslie Groves. Tivemos também o Enrico Fermi, que foi o criador do primeiro reator nuclear, o James, que descobriu o nêutron em 1932 e fez parte da equipe de cientistas britânicos, né, que colaboravam com o projeto Manhattan, Felix Bloch, o criador do método das ondas de Bloch para descrever a trajetória de um elétron, e, por fim, Edward Teller, que desenhou a bomba de hidrogênio e esteve envolvido no projeto Manhattan desde que ele teve início. Esses cientistas, eles tinham a tarefa de realizar os cálculos e estudos para poder determinar qual material deveria ser utilizado na bomba, né? Eles tinham que dizer o quão puro deveria ser o material para o desenvolvimento da arma mais letal que eles estavam desenvolvendo da história. E depois desses estudos, a primeira arma nuclear ela foi testada no deserto do Novo México. E tudo teve que ter sido feito muito bem pensado, para que não deixasse evidências, né, possíveis evidências de alertas para os países inimigos. Nesse momento, a posição dos Estados Unidos era desenvolver um artefato que pudesse servir como uma espécie de ameaça para eles. Depois disso, foi quando o cenário mudou. O presidente americano Truman resolveu lançar as bombas atômicas desenvolvidas em função ao ataque de Pearl Harbor. Hiroshima e Nagasaki foram as cidades escolhidas para serem bombardeadas com as bombas, e receberam os nomes de Little Boy e Fat Man, desenvolvidas no projeto Manhattan. Com a maioria dos bombardeios estratégicos durante a Segunda Guerra Mundial, o objetivo da ofensiva das USAAF contra o Japão era destruir as indústrias do inimigo, matar ou incapacitar trabalhadores civis dessas indústrias e minar a moral dos civis. As bombas nucleares foram lançadas no dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, e 3 dias depois, no dia 9 de agosto, foi a vez da cidade de Nagasaki. Foi devastador para essas cidades e para sua população, que ainda convive com consequências até hoje. Esse acontecimento catastrófico colocou o ponto final na Segunda Guerra Mundial. E o projeto Manhattan ele funcionou até 1946. Foi quando oficialmente ele foi desativado e transformado na Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos pelo presidente Truman, que foi sucedido pelo Frank Briggs. E por fim, vários cientistas que participaram do projeto, eles voltaram a dar aulas em universidades americanas, voltaram às suas atividades cotidianas, né? Alguns receberam prêmios, né, pelas pesquisas que realizaram. Outros se tornaram, então, ferrenhos defensores do uso pacífico da energia atômica. E hoje, nós temos uma gama, né, de documentários e filmes disponíveis na internet que falam um pouco sobre esse período, né, que foi um marco na história, e retratando o contexto da época e alguns momentos importantes que ocorreram no Projeto Manhattan. A minha dica é o filme Pearl Harbor e o filme O Início do Fim. Vale com certeza muito a pena assistir para poder entender o que aconteceu e também agregar conhecimento. Bom, pessoal, então é isso e obrigada pela atenção.